Gente, o meu Deus sempre opera e Ele tem operado. Não só nessa semana, mas nessa semana é engraçado que quanto mais a gente busca, mais a gente recebe. E como nós temos recebido, né, pela graça e misericórdia do Senhor nessa semana. E hoje nós vamos falar no Deus que opera através de nós para testemunhar e libertar. E para a gente, antes da gente orar, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. A gente vai ler esse versículo antes de fazer a oração inicial, para darmos início à mensagem, que tem como tema o Deus que opera através de nós para testemunhar e libertar. Graças a Deus. A minha versão é a versão NVI, pode ter alguma palavrinha ou outra aí um pouquinho diferente da sua, mas o significado aí, o seu contexto é o mesmo. Atos capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Palavras de Jesus aqui para os seus discípulos antes de voltar aos céus. Promessa poderosa de Deus para os seus discípulos e se estendendo para nós até os dias de hoje. Vou ler novamente. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jardim Catarina está incluído aqui, ó. Até os confins da terra, não é verdade? Jardim Catarina está incluído aqui. São Gonçalo, onde o Senhor nos colocou, está incluído nessa promessa. Então vamos orar a esse Deus que opera através de nós para testemunho e libertação. Pai amado e querido, muito obrigado, Jesus, por mais um dia na Tua casa, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos, reunidos para Te louvar, para Te bendizer, para exaltar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Nesse momento, Deus, colocamos diante de Ti os nossos corações, Pai, para que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta noite através da Tua palavra, Senhor, para que o Senhor possa nos tocar de uma maneira especial nesta noite, Pai. Não estamos aqui, Senhor, só como ouvintes, Pai, mas estamos aqui para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta noite, ó Deus. Então derrama sobre nós, Pai, uma porção especial, Senhor, da Tua palavra, revelando o que a Tua palavra quer dizer para nós nesta noite, Pai, para sermos testemunhas, receber esse poder através do Espírito Santo, sendo revestidos, sendo cheios do Teu Espírito Santo nesta noite, em o nome de Jesus, Pai, para testemunhar, ó Deus, até os confins da terra, Pai. Senhor, essa promessa é para nós nesta noite, Deus. Então fala com cada um de nós, desperta a cada um de nós nesta noite, Pai, não como simples ouvintes, mas como homens e mulheres de Deus que vão se levantar diante dessa promessa e agir para cumprir, ó Deus, o Teu operar em nosso meio, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Deus opera de muitas formas, e ao longo desta semana nós fomos aprendendo e também fomos experimentando o agir de Deus de várias maneiras. E hoje vamos falar de como Deus opera através de nós para testemunhar e libertar. E Deus opera através do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Nós lemos aqui Atos 1, versículo 8, onde o próprio Cristo, antes de partir, deu essa promessa maravilhosa aos seus discípulos. Versículo 8: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e todo aquele que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, já carrega o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos aqui sozinhos. Cada um de nós carrega essa presença do Espírito Santo. Como Deus age em nós através do seu Espírito, que age em nós, que opera em nós, para testemunhar e libertar. Nós não devemos nos enganar. Nós não temos nada de bom de nós mesmos, mas carregamos a presença do Espírito Santo.
essa presença preciosa que opera em nós, que opera em nosso redor e que opera através de nós. Quantos são cheios dessa presença aqui nessa noite? Graças a Deus. E agora a gente vai avançar um pouquinho para o capítulo 3 do livro de Atos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, meu irmão, não fecha não. Atos 3, a gente vai ler do versículo 1 até o 10. Que eu peguei uma colinha, uma meditação que o pastor Ednilson compartilhou com o corpo diaconal, né, já nos preparando para essa semana de oração. E aqui peguei uma colinha numa meditação que o pastor Ednilson postou lá. Que quando a coisa é boa, gente, a gente compartilha, não é verdade? Atos 3, do versículos 1 até o 10. É uma passagem conhecida, foi até citada aqui hoje pela manhã. E diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde, ou na hora nona, né, no calendário antigo. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, primeiro Deus opera através de nós, quando temos uma postura de oração. Pedro e João estavam indo para o templo orar. O texto é bem claro, no versículo 1 diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Eles já estavam com esse propósito de ir ao templo para orar. Já fazia parte da rotina deles. Eles já entendiam que diante do Senhor precisamos ter uma postura de oração. E quando temos essa postura de oração, uma vida de oração, consistência na oração, Deus opera através de nós. E é nesse contexto de busca a Deus, de comunhão com Deus, que ocorre o milagre. Deus opera quando Ele vê uma busca sincera, um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, um servo fiel que busca comunhão com Deus. Pedro e João não saíram de casa falando: hoje nós vamos curar. Não, eles estavam buscando ao Deus da cura. E quando nós buscamos comunhão com Deus, o milagre acontece. Quando nós buscamos comunhão com Deus através de oração, Deus opera. O dia que mudaria a vida daquele paralítico foi apenas um dia comum de oração de Pedro e João. Irmãos, o mundo precisa de milagres, irmãos. E o nosso papel é ter uma postura de oração, uma vida de comunhão com Deus. Gente, a semana de oração é maravilhosa. Maravilhosa, porque eu falei, quanto mais a gente busca, mais a gente recebe. Eu costumo falar isso para os jovens depois de um retiro, porque no retiro a gente separa, né, vários dias com um propósito de buscar ao Senhor. Diferente de todas as outras semanas, né, do ano, lá no retiro a gente está o tempo todo buscando a Deus, em comunhão com os irmãos, ligados com o Senhor.
Tem culto de manhã, tem culto de noite, tem hora que o pessoal se junta para orar, fazer célula, mas a gente vai com o propósito de estar conectado com Deus durante todo aquele período do carnaval. E por que o Senhor age? Por que o Senhor faz? Por que o Senhor derrama? Porque a gente já vai buscando, já vai querendo mais de Deus. E quando o Senhor vê essa busca, Ele opera. É claro que a gente, infelizmente, não pode fazer um ano inteiro de oração. A gente tem os outros compromissos que a gente precisa lidar, que a gente precisa cuidar. Eu mesmo não consegui estar aqui todos os dias, porque tem que trabalhar também, né? A gente tem que equilibrar. Mas, irmãos, quanto mais a gente busca, mais a gente recebe. Mas a nossa vida, independente se tem semana de oração ou não, a nossa vida precisa ser uma vida de comunhão com Deus, de oração. O dia que mudaria a vida daquele homem foi apenas mais um dia comum de oração de Pedro e João. Tem gente ao seu redor esperando o milagre do Senhor. E nós, eu, você, precisamos entender que precisamos ter essa postura de oração. Porque nessa postura de oração, milagres acontecem. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo. Quando oramos, preparamos nossos corações e nos colocamos à disposição de Deus para que Ele opere através de nós. E esse é um princípio fundamental. A vida de oração nos torna instrumentos prontos para os propósitos de Deus. Tem homens e mulheres de oração aqui nesta noite? Graças a Deus, irmãos. É com esses que o Senhor vai operar. É com esses que entenderam o seu papel de intercessor, de oração, para o Senhor operar milagres e maravilhas. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. A constância na oração fortalece a nossa fé e nos alinha com os planos de Deus, abrindo espaço para o agir de Deus em nosso meio. Pouca oração, irmão, pouco milagre. Muita oração, muito milagre. Muita oração, muito agir de Deus. Dou graças a Deus porque estou numa igreja que valoriza a oração. Tem homens e mulheres dedicados à oração. Todos os dias da semana tem gente orando, irmãos. Só que não podemos depender da oração dos outros. Cada um de nós tem um ministério particular de oração, irmãos. E está na hora de você levantar e começar a orar. Está na hora de você se posicionar e começar a orar. Está na hora de você levantar e falar: Senhor, eu quero ter essa postura de oração. Desperta o meu coração, Senhor, a te buscar continuamente. Porque quando nós assumimos essa postura de oração, Deus opera através de nós, irmãos. Deus opera, eu creio nisso, irmãos. Deus opera, Deus está buscando, irmãos. Precisamos entender uma coisa que Deus vai fazer, irmãos, com ou sem a gente. Se a gente for omisso, o Senhor vai levantar outros. Enquanto a gente é omisso, outros vão seguir adiante, crescendo em graça e maturidade, no agir de Deus, irmãos. Mas precisamos ter essa maturidade e falar: Senhor, conta comigo. Eu não quero ser mais omisso, Senhor, mas eu quero ser alguém ativo no reino de Deus. Alguém que entendeu o seu papel de intercessor. E eu quero orar. Eu quero ver o agir de Deus através da minha vida. Não para a nossa glória, irmãos, mas para que o agir de Deus se manifeste ao seu redor. Você vai ficar terceirizando a oração da sua família para alguém? Não, se levante, se posicione para que o milagre aconteça na sua família através da sua oração. Aleluia. Deus opera através de nós quando temos uma postura de oração. Pedro e João estavam indo orar, mas o milagre aconteceu na vida daquele homem, irmãos. Quantas pessoas a gente encontra por dia? Quantas pessoas cruzam o nosso caminho todos os dias? Irmão, Deus quer fazer algo através da sua vida, irmão, para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja conhecido. Aqueles que estão precisando, irmão. Deus opera através de nós quando temos uma postura de humildade.
Quando o homem coxo pede esmola, Pedro responde com humildade: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro e João reconheceram que, sem Deus, eles nada tinham para oferecer. Aquele homem estava pedindo dinheiro, uma comida, esmola, alguma coisa. E Pedro e João falam: olha, meu amigo, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Porque Pedro e João carregavam uma presença. Carregavam um testemunho do Deus que opera. Irmão, o cara aqui não pediu para ser curado. Ele pediu para ser curado? Não, irmão. Ele pediu por um milagre? Não, irmão. Ele estava de olho nas coisas deste mundo, no alimento. Eu não sei quanto tempo aquele homem estava sem comer, mas ele queria algo para saciar a sua carne, irmãos. Mas Pedro e João, por ter uma vida de oração e um coração humilde, entenderam: Deus quer operar na vida desse homem e vai ser hoje. E por ter humildade, eles reconheciam que esse poder não vinha deles, esse poder vinha do Deus que habitava neles e que habita em nós. Este reconhecimento de humildade é essencial para que o poder de Deus flua através de nós. A consciência da nossa limitação nos permite depender completamente de Deus e atribuir a Ele todo o mérito. No Salmo 51, 17, diz que Deus se agrada de um espírito quebrantado e um coração humilde e arrependido. O Senhor não rejeita, irmão. Pedro e João estavam ali, sabendo que a vida deles estava nas mãos de Deus e que eles precisavam de Deus mais do que tudo. E essa humildade é expressa nas palavras de Pedro: olha, eu não tenho nada de mim mesmo para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Glorificamos a Deus quando humildemente reconhecemos que não somos nada sem Deus e que sem Ele nós nada podemos fazer. Como um galinho que, se você tirar da árvore, o que acontece se você pegar um raminho de uma árvore qualquer, um galho, e tirar da árvore? O que acontece com aquele galho? Morre. Assim somos nós, longe do Senhor, longe da videira verdadeira. Precisamos estar conectados na videira, na árvore da vida, em Jesus Cristo, aquele que nos fortalece. É esse coração que agrada a Deus, um coração que reconhece a sua fraqueza, pois é na nossa fraqueza que o Senhor opera com a sua força. Com sua força, irmãos. Então não se sinta o menor, não se sinta o mais incapacitado, porque é esses que o Senhor quer. Se eu achar que sei alguma coisa, eu não sei de nada. Mas quando eu sei que nada tenho para dar, mas quando nós entendemos que nada temos a oferecer, aí o Senhor opera. Um coração quebrantado e contrito, um coração humilde e arrependido, o Senhor não rejeita, irmãos. Não podemos permitir que o nosso ego fale mais alto. Podemos permitir que a nossa busca por status, por posição, fale mais alto. O que vão pensar de mim? Esquece isso, irmão. Esquece isso. Mais vale obedecer a Deus, agradar a Deus do que aos homens. Então precisamos entender isso. E se as pessoas acharem, deixa achar. Deixa achar, irmãos. Mais vale ser humilde na presença do Senhor do que ter algum conceito na opinião dos homens, irmãos. Não podemos nos envergonhar por aquilo que vão pensar. Deixem pensar. Tem a música aí do mundo, fala: deixa que digo, que falem, que pense, deixa para lá. Deixa para lá, irmãos. O que vale mais é estarmos humildemente na presença do Senhor, pois o Senhor, o Deus, Ele opera quando assumimos uma postura de humildade. Amém, igreja? Deus opera através de nós quando clamamos o nome de Jesus. Quando Pedro cura o homem coxo, ele faz invocando a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande.
Não foi pelo mérito ou poder de Pedro ou João, mas pelo nome de Jesus que o milagre aconteceu. Pedro não bateu no peito e falou: oh, eu sou discípulo de Cristo, eu andei 3 anos coladinho com Jesus, rapaz, eu sei muita coisa que você não sabe. Não, Pedro fala: eu não tenho nada, mas é pelo nome de Jesus, ande. Pelo nome de Jesus, saia dessa situação. Pelo nome de Jesus, meu irmão, levanta. Saia daí, saia dessa miséria e ande em novidade de vida, conheça o Cristo que pode mudar a sua vida. Quando clamamos o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus é uma chave poderosa e através dela somos capacitados para realizar obras que vão além da nossa capacidade, irmãos. Além, que vão além, irmãos. Conversando com o pastor René, em muitos momentos ele fala: eu não imaginava aquilo que Deus ia fazer na minha vida, em conduzir a nossa igreja por todos esses anos. Mas Deus é assim, Ele opera, Ele faz. Quando clamamos o nome de Jesus, Ele nos leva além, e faz coisas que nós nem imaginamos, irmãos. Pedro e João aqui estavam indo para a igreja orar, mas foram instrumentos do Senhor para curar aquele homem, trazer salvação e mudança e transformação naquela vida, irmão. É claro que Pedro e João foram muitos outros dias para a igreja e nada disso aconteceu. Mas a questão não é se acontece ou se não acontece, irmãos. O importante é estarmos conectados com o Senhor, para quando Ele quiser operar, nós falamos: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Uma vida de oração, para você estar ligado, para você estar conectado com aquilo que Deus quer fazer. Se você está desligado, irmão, Deus está te chamando e você está: ei, está desligado. Precisa estar ligado, irmão. Precisa estar vigilante, atento, em oração, porque o Espírito Santo vai falar e você vai estar sensível para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai falar ao seu coração: é hoje que eu quero te usar para liberar uma palavra. É hoje que eu quero usar você para trazer paz em meio ao caos. É hoje que eu quero usar a sua vida. Mas precisamos de uma postura de oração, de um coração humilde, que sabe que o que temos não vem de nós, vem do Senhor. E também precisamos clamar o nome de Jesus. A mudança só ocorre, irmão, quando Jesus entra no meio. A tempestade só se acalma quando Jesus dá ordem para o vento e o mar se acalmarem. O milagre acontece porque Pedro e João clamaram o nome de Jesus. Se você tirar Pedro e João e colocar qualquer outro servo fiel, o milagre pode acontecer, porque o importante que não pode faltar é o nome de Jesus. Quando confiamos na autoridade de Cristo, reconhecemos que o poder não está em nós, mas está naquele que vive em nós. Não tem a ver com o que você tem, mas tem a ver com o que você carrega, a presença do Senhor na sua vida. E você, igreja, carrega essa presença gloriosa, amém? Carrega a presença do Espírito Santo, e é essa presença que opera através de nós. Irmão, se você entrou aqui hoje vazio, irmão, eu oro para que o Espírito Santo encha a sua vida de uma maneira poderosa nesta noite, e você possa caminhar cheio dessa presença, irmão. Cheio dessa presença. Aqui tem um copinho aqui, ó. Tá cheio d'água, irmão. Se ele tivesse vazio, não ia matar a sede de ninguém. O Senhor quer encher a sua vida, para você saciar a sede do outro, irmão. No sábado, o diácono Renato estava aqui ministrando, falando que as pessoas, antes de ler a Bíblia, eles vão ler a sua vida, vão ler a minha vida, vão conhecer a Cristo primeiro através de nós. Um descrente lá, que não está preocupado com Deus, ele não vai parar para ler a Bíblia, ele vai ler um jornal, ele vai ler uma revista, vai ler um livro qualquer, mas ele vai estar lendo as nossas vidas, e é através das nossas vidas, do nosso testemunho, irmão, que as pessoas vão conhecer a Cristo. Que homem é esse, que mulher é esse, que quando chega o negócio fica diferente? Que homem é esse, que mulher é esse, que está de pé mesmo com luta? Que homem é esse, que mulher é esse, irmão,
que em meio à doença está sorrindo. Isso é mistério de Deus, irmãos, e é só Deus que pode fazer isso. Nada nesse mundo consegue manter viva uma esperança que só Jesus consegue. Só Jesus pode manter viva a esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e ainda que esse corpo se desfizer, eu creio que estarei com o Senhor, na glória eterna que Ele tem preparado para cada um de nós. E para isso Deus quer operar através de nós, quando clamamos o nome de Jesus. Aleluias. Deus opera através de nós para testemunhar, irmãos. Você chegou comigo até aqui, amém? Postura de oração, postura de humildade, e quando clamamos o nome de Jesus, Deus opera. E agora, conectando tudo isso para o tema dessa mensagem, que é o Deus que opera através de nós para testemunhar e libertar. Esses aspectos, oração, humildade, o nome, a autoridade do nome de Jesus, formam um ambiente para que a gente possa testemunhar e libertar. Após a cura do paralítico, Pedro e João começaram a testemunhar o que Deus estava fazendo, o que Deus estava operando no meio deles. Irmãos, vamos ler agora lá no livro de Atos, aí no capítulo 3, no versículo 16, pula um pouquinho aí para frente. Pedro e João, em postura de oração, de humildade, clamaram o nome de Jesus, o milagre aconteceu, e depois eles começam a testemunhar aquilo que Deus estava fazendo. Atos 3, capítulo 16, aqui, Pedro e João já estão no meio do pátio do templo, porque o paralítico, ele começou a andar, pular, saltitar, e entrou com eles lá para dentro do templo, e lá no pátio do templo, Pedro e João já começaram a testemunhar, dizendo aí no versículo 16, pela fé no nome de Jesus, o nome de Jesus curou este homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Aqui Pedro e João já estão falando para todo mundo que estava lá no meio do pátio do templo, e começaram a testemunhar. Aí quando a gente vai lá para o Atos capítulo 4, a partir do versículo 8 em diante, que a gente vai ler, aqui Pedro e João já estão diante do Sinédrio, dos líderes religiosos da época, porque há não muito tempo atrás, os líderes religiosos se levantaram contra Jesus, inflamaram a multidão contra Jesus para crucificarem Jesus, não é verdade? Pôncio Pilatos lá diante de tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, fala, vocês querem que soltem Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus. E esses mesmos líderes aqui, já começaram a interrogar João e Pedro. Como é que vocês estão falando que estão curando em nome de Jesus, aquele herege? E aí, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, Deus opera através da vida deles. Lá no pátio eles começam a testemunhar. E quando vai aqui diante do sinédrio desses líderes religiosos, a partir do capítulo 4, versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro e João testemunharam lá fora no pátio do templo. Aqueles já estão diante do sinédrio e eles continuam testemunhando. E indo lá agora para capítulo 4, versículo 29. Depois de testemunhar a respeito de Jesus para o sinédrio, eles foram presos e os líderes religiosos não queriam que eles continuassem, deram uma prensa neles e depois liberaram eles, mas falaram, a gente vai soltar vocês, mas vocês parem de falar essa besteira aí desse poder de Jesus, entre aspas aqui. Mas Pedro e João, logo depois que foram libertados,
eles vão voltar para a igreja que estava reunida lá no versículo 29. E o que eles continuam fazendo, igreja? Testemunhando daquilo que Deus estava fazendo. Agora, Senhor, considerando as ameaças deles, as ameaças de prisão, capacite, olha só que ousadia, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, igreja. Irmãos, os líderes religiosos mandaram matar Jesus. Pedro e João aqui estavam correndo risco de vida, de serem mortos. E eles ficaram quietinhos? E eles foram silenciados? Cheios do Espírito Santo, eles falaram: nós não podemos parar, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de testemunhar daquilo que Deus está fazendo, e dos milagres e sinais que Ele ainda vai operar, e dos corações que Ele vai alcançar, e das vidas que Ele quer salvar, irmãos. Eles não ficaram calados, mas eles continuaram testemunhando, irmãos. Deus operou na vida de Pedro e João de tal forma que eles não podiam ficar calados. Ficar quieto não era uma opção. Como o próprio Pedro e João disseram aos líderes religiosos lá no Sinédrio: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos, irmãos. Irmãos, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, nós vamos vendo e ouvindo tudo aquilo que o Senhor faz. Hoje de manhã estávamos ouvindo aqui um testemunho de cura, irmãos. Ao longo dessa semana, testemunhos maravilhosos de enchimento do Espírito, de renovo, de restauração, de orações atendidas, irmãos. É isso que estamos vendo e ouvindo, o agir de Deus, Deus operando no meio do seu povo. E precisamos nos posicionar assim como Pedro e João. Nós não podemos ficar calados. Precisamos testemunhar, porque através do testemunho, irmãos, Deus vai operando, Deus vai salvando, Deus vai curando. Não tem a ver com a nossa personalidade, não tem a ver com tempo de igreja, com experiência ou com nenhuma outra coisa que você possa pensar, meu amigo. Só tem a ver com Deus operando na vida daquele que verdadeiramente se submete ao Senhor. Só tem a ver com aquele que foi encontrado por Deus, que reconheceu que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, é aquele que é cheio do Espírito Santo, irmãos. Alan, mas eu sou meio tímido. Deus vai usar a sua timidez, irmãos, para falar do amor dele. Alan, mas eu sou muito falante. Amém, Deus vai te usar para falar ainda mais. Mas não falar de qualquer coisa, mas falar do poder de Deus, daquilo que estamos vendo e ouvindo, irmão. Testemunhar, irmãos. Testemunhar, irmãos. Não é você chegar lá no seu trabalho: bom dia, colegas de trabalho, vamos abrir a Bíblia lá em Obadias. Quem? O que ele está falando? Não, gente. Mas é você testemunhar daquilo que Deus está fazendo, irmão. Deus está ministrando paz ao seu coração. Então ministre essa paz, testemunhe dessa paz lá no seu trabalho. Todo mundo começando a brigando lá, discutindo, você fala: gente, deixa disso, vamos acalmar. Fulano, vamos lá tomar uma água. Isso aqui não vai levar a gente a lugar nenhum. Vamos acalmar, pessoal. Você falou um versículo, irmão? Não, você só disse uma palavra que trouxe paz ao lugar. Você só estava atento àquilo que estava acontecendo ao seu redor, e chamou aquele amigo que estava mais descompensado e falou: vamos lá tomar uma água, fulano, para tirar ele do foco do problema. O que é isso? É testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque quando a gente não está vendo a paz do Senhor, a gente quer ver mesmo o circo pegar fogo. No nosso país, os reality shows dão muito audiência. Por quê? Porque é só barraco, é só gritaria, é só briga. É isso que o povo quer. Mas nós que somos do Senhor, nós queremos um reino de paz estabelecido aqui na terra.
E você não precisa pegar um versículo, porque na palavra do Senhor, aleluia, não, irmãos, uma simples palavra é o seu testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E precisamos orar, testemunhar daquilo que Deus tem feito, irmãos. Eu dei só um exemplo. Mas tem tantos outros. Às vezes a gente se perde muito nas nossas reclamações. Não é verdade? A gente fica reclamando, isso está ruim, isso está ruim, isso não melhora, ai meu Deus do céu. Irmãos, a reclamação não vai levar a gente a lugar nenhum, mas quando vamos à palavra do Senhor, nós entendemos que um espírito de gratidão, de louvor a Deus por todas as circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, é isso que agrada ao Senhor. E se esse Deus está ministrando gratidão no seu coração, é hora de você testemunhar dessa gratidão, na sua família, onde quer que você passar. Não tenho tanto quanto eu gostaria, mas dou graças a Deus por tudo que Ele tem me dado. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E isso, Senhor, é testemunho daquilo que Deus está fazendo em nós. O salário daqui, meu Deus, é horrível. Olha, pode não ser o que eu gostaria de ganhar, mas graças a Deus eu tenho uma porta de emprego aberta, eu consigo levar o alimento para a minha família, consigo trazer um pouco de conforto para o meu lar. E se o Senhor quiser e assim permitir, vou para uma outra posição na empresa que ganhe mais, ou para uma outra porta vai se abrir, irmãos. E se a gente ficar preso nas reclamações, irmãos, Deus não se agrada disso. Deus se agrada de um coração grato, de um coração que entende que a vida depende do Senhor, irmãos. Seja na abundância, seja na fartura, mas seja na escassez, seja no deserto, ou seja... Enfim, irmãos, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Testemunhar não é você botar um terno, ir no meio da praça e falar, ei! Não, irmão. Deus usa também, Deus usa. Lá na praça, perto da minha casa, de vez em quando tem uma igreja que faz os cultos lá na praça, é maravilhoso, irmão. Meu dia já começa diferente, porque eu estou lá indo para o trabalho, às vezes cheio de sono. Alguns irmãos até me encontram lá no ponto, às vezes. Lá cheio de sono, e está lá o irmão cantando corinho, pregando a palavra do Senhor. Aquilo ali já me desperta. Fala aí, Alan, fica ligado com o Senhor. Aí eu já pego o corinho, já vou botando lá até o ônibus indo para o trabalho. É bênção, irmão. Deus usa, irmãos. Mas Deus quer usar as nossas vidas de várias formas. Seja você lá no seu lar, abençoando a vida do seu filho que está indo para a escola. Fala, meu filho, vá com Deus, tenha um dia abençoado, de paz, no seu colégio. Isso é o que, irmãos? É testemunho. É testemunho de um pai, de uma mãe intercessora que profetiza bênção sobre a vida do seu filho. Pequenas ações, irmãos, pequenas coisas. Nada muito crentez. A gente tem mania, né? Crentez, né? De enfeitar o pavão, de botar uma palavra, né? Que está na Bíblia, aquelas palavras antigas. Magnânimo Senhor. Não. Irmão, é na simplicidade, é no seu dia a dia, é a forma como Deus quer te usar, irmão. Deus escolheu você é diferente de mim, cada um tem um jeito, e Deus vai usar cada um do jeito que é, com a sua personalidade. Eu canso de falar isso, irmão. Normalmente eu sou mais falante, mais assim expansivo. Normalmente quem é mais tímido tem medo de mim, que gosta de ficar quietinho. E aí Deus faz o quê? Deus chama os tímidos, que aí um quietinho do lado do outro ali, começa a amizade rolar e pronto. Está entendendo? Cada um do seu jeitinho. Mas precisamos entender que Deus opera através de nós para testemunhar. E aqui Pedro e João testemunham, irmãos. Testemunham do poder de Deus. Estão testemunhando no pátio. Só nesse testemunho da cura desse paralítico, irmão. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, eu não lembro se eram 3 ou 5 mil pessoas se convertem. Imagina se Pedro e João ficam calados. Imagina se Pedro e João ficam paralisados diante do medo de serem presos e até mortos. Imagina se Pedro e João ficam envergonhados de falar que são servos de Deus. Às vezes a gente fica paralisado pela vergonha, pelo medo. Mas o que vão pensar de mim? Não, o pessoal aqui vai me zoar. E o pessoal aqui na escola rola muita zoação, né? Muito bullying. O que vão falar de mim? Irmãos, precisamos testemunhar. No testemunho de Pedro e João, da cura daquele paralítico, mais de 3 ou 5 mil almas, eu não lembro, se renderam a Jesus.
Olha que privilégio você ser um instrumento de Deus para alcançar vidas, para que vidas sejam transformadas, para que famílias sejam transformadas através da sua vida, irmão. Você vai deixar a vergonha te paralisar? Você vai deixar o medo de errar te paralisar? Não, irmãos. Busque no Senhor, busque ser um instrumento de Deus, busque a Deus, porque Ele vai operar na sua vida para testemunhar. Deus opera através de nós para libertar. Eu queria voltar lá no capítulo 3, a partir do 6 em diante. Deixa eu correr aqui, gente, que o tempo está correndo. Vamos lá. Atos capítulo 3, 6 em diante diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio. Grave essa informação, entrou com eles no pátio lá do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Irmãos, aquele homem estava preso numa vida miserável como pedinte, vivendo à margem da sociedade, esquecido por todos. Depois do agir de Deus, aquele homem estava curado, saltando e louvando a Deus. Olha só que mudança, olha só que transformação. Antes, aquele que ficava na porta do templo, do lado de fora do templo, diante do agir de Deus, aquele homem entrou no templo louvando a Deus. Houve salvação naquele dia, irmãos. Muitos estão lá fora do templo, mas estão esperando o agir de Deus através das nossas vidas para libertar e poderem entrar por essas portas, louvando e saltitando e glorificando ao Deus Todo-Poderoso, irmão. Quando há libertação, vidas são salvas e pessoas se convertem. Diante do agir de Deus, as pessoas são impactadas poderosamente. Aqui eu anotei, cerca de 5.000 pessoas creram em Jesus, no dia em que aquele paralítico foi curado pelos apóstolos. 5.000 pessoas, irmãos. Olha só, Pedro e João só foram para mais um dia de oração. Olha tudo que aconteceu depois disso. Tudo que aconteceu depois, por quê? Porque Deus opera em nós para libertar aqueles que estão cativos. Não é alguém preso numa corrente. Não, irmãos. É muito até apesar que hoje em dia até existe ainda gente, né, em condição parecida com escravidão no nosso país. Mas não são desses grilhões que a gente está falando, irmãos. São pessoas que estão presas numa vida de pecado, irmãos. Escravos do pecado, irmãos. Escravos na miséria, nos vícios. E Deus quer usar as nossas vidas para operar a libertação na vida dessas pessoas, irmão. E Ele conta comigo e com você, amém? Amém? Deus conta conosco, irmãos. Ele quer operar através das nossas vidas para trazer libertação, irmãos. Porque se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, serão livres. Aquele homem estava preso numa vida de miséria e foi liberto. Deus operou e trouxe libertação para a vida daquele homem. E quando isso acontece, quando tem libertação, tem salvação, tem poder de Deus, irmãos. Aquele homem foi liberto. E aquelas pessoas que o texto diz que levavam aquele paralítico até o templo, a vida deles também foi impactada. E a família daquele homem também foi impactada. E os vizinhos daquele homem também foram impactados, irmãos. Irmãos, aqui em nosso meio tem gente que era preso ao álcool. E hoje está aqui, livre, servo do Senhor, glorificando a Deus. E essas histórias o Senhor quer mudar através de nós. Gente que estava preso em vício, o Senhor libertou e hoje está aqui, pulando e saltitando na presença de Deus, irmão. Gente que estava preso por doenças e o Senhor libertou e está curado, glorificando a Deus. Porque Deus opera para trazer libertação. Deus opera através de nós para trazer libertação, irmão.
E o texto fala, as pessoas reconheceram, não era aquele mendigo que estava sentado na porta. E Deus vai olhar, não era aquele homem que ficava sentado na mesa do bar, ficava lá, naquela boca lá, de dia, de noite, sem parar. Não era aquele lá que ficava endemoniado. É esse que está aqui louvando e pulando nos pés do Senhor. E vão glorificar a Deus. Histórias como o próprio texto diz, as pessoas ficaram perplexas, admiradas. Irmãos, e conosco não pode ser diferente, irmãos. Não pode ser diferente. As pessoas têm que ficar assim, impactadas com aquilo que Deus vai fazer e tem feito em nosso meio. Não era aquele todo errado? Era, mas hoje está aqui, sendo endireitado pelo Senhor. E Deus quer usar as nossas vidas, irmãos, para operar libertação através de nós. O texto diz que todo o povo ficou maravilhado com o agir de Deus e glorificavam a Deus. Pedro e João foram apenas instrumentos usados na mão de Deus para o Deus que tudo pode fazer. Como Jesus lá em Mateus 5,16 disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse versículo também já foi citado aqui na semana de oração, irmão. Para que o nosso testemunho, para que Deus opere em nós, para testemunho e libertação, para sermos luz nesse mundo de trevas, para que as pessoas vejam o brilho da luz de Cristo em nós e glorifiquem ao Pai que está no céu, irmão. Assim como foi no templo, as pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus, as pessoas vão ser maravilhadas pelo poder de Deus, e para isso precisamos, irmãos, pedir a esse Deus que operar através de nós, para testemunho e libertação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Conclusão aqui, indo para o final. É nossa responsabilidade assumir uma postura de oração e humildade diante do Senhor, pedindo a Deus que transforme as nossas vidas e nos faça mais parecidos com Ele, com um coração igual ao dele. Isso é responsabilidade minha e sua. Responsabilidade minha e sua. A hora de falar, eu vou deixar esse entretenimento de lado e vou começar a buscar a Deus. Eu vou parar de gastar o meu tempo com coisas que não vão me acrescentar em nada e vou buscar a Deus em oração. Hora de falar, meu Deus do céu, se eu olhar para dentro de mim, o meu ego é mais alto que esse teto. Senhor, transforma o meu interior, transforma o meu coração. Eu quero ser alguém mais humilde, um servo humilde. Irmãos, essa responsabilidade é nossa. Essa transformação quem faz é o Senhor. Mas precisamos pedir. E quando pedimos verdadeiramente com fé, o Senhor transforma e faz milagres. Além disso, precisamos clamar o nome de Jesus, pois nesse nome há poder. E nesse nome foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Não é no nome de Nova Vida, não é no nome do pastor Renê. Não, irmãos, é na autoridade do nome de Jesus Cristo. Isso precisa estar bem claro nos nossos corações, irmãos. Não é o homem, não é a igreja, é Jesus Cristo, é Ele quem opera, é Ele que faz sinais e maravilhas, irmãos. E aqui vai uma palavra de encorajamento. Às vezes a gente se sente incapaz, às vezes a gente não se sente, meu Deus, como é que eu vou orar por alguém? Você não precisa chamar o seu pastor, o seu diácono, o seu líder para orar não, irmãos. Porque nenhum de nós tem poder, o poder está no nome de Jesus. Então se alguém falar, você pode fazer uma oração por mim? Irmão, se levante em ousadia, em intrepidez. E no seu íntimo você pode até falar, Senhor, mas logo eu. Tanta gente aí para pedir oração, mas logo eu. Mas fala ao Senhor, Senhor, apesar de mim, faça um milagre acontecer na vida do meu irmão. Eu não sou nada, mas eu vou orar em ousadia, no teu nome, porque o Senhor pode. Estenda suas mãos e ore, irmãos. Estenda suas mãos e seja um canal, um instrumento para o agir de Deus na vida daquele que está precisando. Isso requer coragem, irmãos. Mas o Espírito Santo nos encoraja, nos impulsiona. O Espírito Santo, irmãos, ele nos leva além. Precisamos estar disponíveis nas mãos dele. Precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo que opera através de nós para testemunhar e libertar. O enchimento do Espírito Santo.
Aqui o texto deixa bem claro. Lucas, na hora de registrar isso aqui, ele deixa bem claro. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar. Cheio do Espírito Santo, começa a testemunhar, irmãos. Para nos mostrar que é o Espírito Santo, que é quando somos cheios do Espírito Santo, que quando nós buscamos uma vida plena no Espírito Santo, Ele vai nos impulsionar para falar. E para testemunhar, e para encorajar, e para libertar, irmãos. Não é na nossa força, mas é na força do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E último, quando permitimos que Deus opere através de nós, impactamos vidas e revelamos o amor e a presença de Deus no mundo. Assim como Pedro e João, sejamos servos fiéis, permitindo que Deus use as nossas vidas para a sua glória e o crescimento do seu reino, irmãos. Esse é o recado de Deus nessa noite, irmãos. Eu queria convidar você a ficar de pé, chamar os músicos aqui também. Para esse Deus que opera, continuar operando nas nossas vidas. Como tudo que já foi falado aqui ao longo dessa semana, mas que Ele opere através de nós para testemunhar e libertar. E para esse momento, irmãos, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Enquanto isso, os nossos pastores, os nossos diáconos, os nossos intercessores, aí o setor de intercessão, vai estar orando pela minha, pela sua vida. E que você venha buscar do Senhor. Você venha buscar esse Deus que opera. Esse Espírito Santo que te enche de uma forma tão impactante, tão transformadora, que você vai, como Pedro e João falam, eu não consigo ficar calado. Eu não consigo ficar calado, eu não consigo ficar parado. Eu preciso falar do amor de Deus. Eu preciso testemunhar do Deus que liberta. Eu não aguento mais ver a minha família perdida nos vícios. Senhor, vem usar a minha vida, vem encher a minha vida para testemunhar, Senhor. Deus, me levanta, Senhor. Me põe de pé, Senhor, para impactar, para alcançar vidas. Em o nome de Jesus, eu não estou satisfeito com o que eu tenho vivido. Eu não estou satisfeito, Senhor, com esse evangelho que eu tenho vivido. Eu quero mais de Ti. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Cheio, 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 cheio. Até transbordar e ir além e alcançar aqueles que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, levanta a minha vida, Pai, em coragem e ousadia, para clamar o Teu nome poderoso, quando uma situação difícil se apresentar diante de mim. Oh, Pai, porque eu creio que nada acontece por acaso. E se tem algo difícil, algo nebuloso se apresentando diante de mim, Pai, eu creio que o Senhor vai me usar como instrumento para operar o Teu agir nesse meio e dissipar todas as trevas, e trazer cura, e trazer saúde, em ser um intercessor da vida da minha família, da vida do meu vizinho, em o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Então vamos clamar.